E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem por uma parte do corpo que todo mundo acha que conhece bem, o pescoço. Só que a gente vai ver que ele é muito mais do que uma simples estrutura. Na verdade, para a anatomia, o pescoço é um verdadeiro mapa, cheio de formas geométricas que nos ajudam a navegar por todas as suas estruturas vitais. Então, se preparem porque o nosso tour vai ser bem completo. Primeiro, a gente vai entender a ideia geral desse mapa. Depois, vamos explorar os dois grandes territórios. Na sequência, a gente mergulha nos detalhes, nos distritos do trígono anterior e nas regiões do posterior. E no final, a gente junta tudo para ter a visão completa do mapa anatômico. Bom, para começar, a gente precisa entender o seguinte: do ponto de vista anatômico, o pescoço é visto como uma coleção de áreas triangulares. E essa abordagem geométrica não é por acaso, viu? Ela é fundamental para a gente conseguir localizar com precisão estruturas super importantes, como nervos, artérias e músculos. Aí fica a pergunta, né? Como é que a gente simplifica algo que parece tão complexo? A resposta está exatamente aí, usando a geometria como nosso guia. Então, vamos começar a desenhar esse mapa agora mesmo. A primeira grande divisão do nosso mapa é bem clara. Ela separa o pescoço em dois territórios principais. De um lado, a gente tem o trígono anterior e do outro, o trígono posterior. Bora entender o que define cada um deles. Olha, aqui não tem muito segredo. Como os próprios nomes já dizem, o triângulo cervical anterior fica bem na frente do pescoço. Já o triângulo posterior, ele fica mais na parte de trás e na lateral. Mas a pergunta que fica é: o que exatamente cria essa divisão? E aqui está ele, o nosso ponto de referência crucial, o músculo esternocleidomastoído. Esse é o nome para guardar. Ele funciona como uma grande fronteira anatômica, sabe? É ele a chave de todo o nosso mapa, separando de forma bem clara o território anterior do território posterior. Certo, agora vamos focar no trígono anterior. Essa região é, digamos, um pouco mais movimentada, mais complexa. E é por isso que ela é subdividida em partes menores para facilitar o nosso estudo. Para a gente entender bem essa área, o trígono anterior é dividido em 4 distritos menores. Agora vamos explorar as fronteiras e o que tem dentro de cada um deles. Nosso primeiro distrito é o trígono submandibular. Como o nome já sugere, ele fica logo abaixo da mandíbula. As fronteiras dele são a própria mandíbula e 2 músculos bem importantes, o estiloióideo e o ventre anterior do digástrico. Logo do ladinho, a gente encontra o trígono submentual. É uma área menor, mas super bem definida. Os limites são o osso ióide, a linha média do pescoço e, olha só quem aparece de novo, o ventre anterior do músculo digástrico, que ajuda a formar a fronteira aqui também. Agora, chegamos numa área de extrema importância clínica, o trígono carotídeo. As fronteiras dele são o músculo estiloioideu, o homoioideu e, claro, o nosso grande marco, o esternocleidomastoideo. Ele tem esse nome justamente porque é ali que passam estruturas vitais, como a famosa artéria carótida. E para fechar o tour pelo trígono anterior, temos o trígono muscular. O nome já entrega tudo, né? Ele é cheio de músculos importantes da região e é delimitado pelo homoioideu, o esternocleidomastoideo, a linha média e o osso ióide. Ufa! Com tantos detalhes e nomes para memorizar, fica claro que revisar é fundamental. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Muito bem, agora vamos para o outro lado do mapa. O trígono posterior é menos complexo nas suas divisões, o que torna a nossa exploração um pouquinho mais direta. Exatamente. Em vez daqueles 4 distritos que a gente viu antes, o território posterior se divide em apenas 2 regiões. Isso deixa o nosso mapa bem mais simples de navegar por aqui. A maior dessas 2 regiões é o trígono occipital. Ele é um espaço bem grande, delimitado pelo nosso já conhecido esternocleidomastoideo na frente, o músculo trapézio lá atrás e o músculo homoiódeo na base. Por fim, chegamos ao trígono homoclavicular. O próprio nome dele já dá umas pistas sobre os seus limites. Homo vem do músculo homoioídeo e clavicular se refere, claro, à clavícula. O esternocleidomastoideo forma a terceira fronteira, fechando esse espaço que, apesar de pequeno, é muito importante. Pronto. Agora que a gente completou esse tour detalhado por cada cantinho, é hora de dar um passo para trás e olhar o mapa completo, com todas as 6 regiões que a gente acabou de explorar. E essa tabela aqui resume tudo de uma forma brilhante. A gente consegue ver tudo de uma vez.
Os dois trígonos principais, as suas subdivisões e as fronteiras que definem cada um. É a visão geral perfeita de toda essa geografia que a gente acabou de percorrer. E aqui está o ponto mais importante de todos. Esse mapa todo não é só um exercício de memorização, de jeito nenhum. Conhecer esses espaços é a base para entender como tudo funciona, as possíveis doenças e toda a complexa rede de estruturas vitais que passam pelo pescoço. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para deixar todo mundo pensando. Agora que a gente tem o mapa em mãos, o próximo passo é descobrir o que tem dentro de cada território. Que tesouros anatômicos, que nervos, artérias e veias será que estão localizados em cada um desses trígonos? Isso só reforça a importância clínica desse conhecimento e abre a porta para um estudo ainda mais aprofundado. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem por uma parte do corpo que todo mundo acha que conhece bem, o pescoço. Só que a gente vai ver que ele é muito mais do que uma simples estrutura. Na verdade, para a anatomia, o pescoço é um verdadeiro mapa, cheio de formas geométricas que nos ajudam a navegar por todas as suas estruturas vitais. Então, se preparem porque o nosso tour vai ser bem completo. Primeiro, a gente vai entender a ideia geral desse mapa. Depois, vamos explorar os dois grandes territórios. Na sequência, a gente mergulha nos detalhes, nos distritos do trígono anterior e nas regiões do posterior. E no final, a gente junta tudo para ter a visão completa do mapa anatômico. Bom, para começar, a gente precisa entender o seguinte. Do ponto de vista anatômico, o pescoço é visto como uma coleção de áreas triangulares. E essa abordagem geométrica não é por acaso, viu? Ela é fundamental para a gente conseguir localizar com precisão estruturas super importantes, como nervos, artérias e músculos. Aí fica a pergunta, né? Como é que a gente simplifica algo que parece tão complexo? A resposta está exatamente aí, usando a geometria como nosso guia. Então, vamos começar a desenhar esse mapa agora mesmo. A primeira grande divisão do nosso mapa é bem clara. Ela separa o pescoço em dois territórios principais. De um lado, a gente tem o trígono anterior e do outro, o trígono posterior. Bora entender o que define cada um deles. Olha, aqui não tem muito segredo. Como os próprios nomes já dizem, o triângulo cervical anterior fica bem na frente do pescoço. Já o triângulo posterior, ele fica mais na parte de trás e na lateral. Mas a pergunta que fica é: o que exatamente cria essa divisão? E aqui está ele, o nosso ponto de referência crucial, o músculo esternocleidomastoído. Esse é o nome para guardar. Ele funciona como uma grande fronteira anatômica, sabe? É ele a chave de todo o nosso mapa, separando de forma bem clara o território anterior do território posterior. Certo, agora vamos focar no trígono anterior. Essa região é, digamos, um pouco mais movimentada, mais complexa. E é por isso que ela é subdividida em partes menores para facilitar o nosso estudo. Para a gente entender bem essa área, o trígono anterior é dividido em 4 distritos menores. Agora vamos explorar as fronteiras e o que tem dentro de cada um deles. Nosso primeiro distrito é o trígono submandibular. Como o nome já sugere, ele fica logo abaixo da mandíbula. As fronteiras dele são a própria mandíbula e 2 músculos bem importantes, o estiloióide e o ventre anterior do digástrico. Logo do ladinho, a gente encontra o trígono submentual. É uma área menor, mas super bem definida. Os limites são o osso ióide, a linha média do pescoço e, olha só quem aparece de novo, o ventre anterior do músculo digástrico, que ajuda a formar a fronteira aqui também. Agora, chegamos numa área de extrema importância clínica, o trígono carotídeo. As fronteiras dele são o músculo estiloioideu, o homoioideu e, claro, o nosso grande marco, o esternocleidomastoide. Ele tem esse nome justamente porque é ali que passam estruturas vitais, como a famosa artéria carótida. E para fechar o tour pelo trígono anterior, temos o trígono muscular. O nome já entrega tudo, né? Ele é cheio de músculos importantes da região e é delimitado pelo homoioideu, o esternocleidomastoide, a linha média e o osso ióide. Ufa! Com tantos detalhes e nomes para memorizar, fica claro que revisar é fundamental. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Muito bem, agora vamos para o outro lado do mapa. O trígono posterior é menos complexo nas suas divisões, o que torna a nossa exploração um pouquinho mais direta. Exatamente. Em vez daqueles 4 distritos que a gente viu antes, o território posterior se divide em apenas 2 regiões.
Isso deixa o nosso mapa bem mais simples de navegar por aqui. A maior dessas duas regiões é o trígono occipital. Ele é um espaço bem grande, delimitado pelo nosso já conhecido esternocleidomastoide na frente, o músculo trapézio lá atrás e o músculo omoiódio na base. Por fim, chegamos ao trígono homoclavicular. O próprio nome dele já dá umas pistas sobre os seus limites. Homo vem do músculo homoioídeo e clavicular se refere, claro, à clavícula. O esternocleidomastoide forma a terceira fronteira, fechando esse espaço que, apesar de pequeno, é muito importante. Pronto. Agora que a gente completou esse tour detalhado por cada cantinho, é hora de dar um passo para trás e olhar o mapa completo, com todas as 6 regiões que a gente acabou de explorar. E essa tabela aqui resume tudo de uma forma brilhante. A gente consegue ver tudo de uma vez. Os 2 trígonos principais, as suas subdivisões e as fronteiras que definem cada um. É a visão geral perfeita de toda essa geografia que a gente acabou de percorrer. E aqui está o ponto mais importante de todos. Esse mapa todo não é só um exercício de memorização, de jeito nenhum. Conhecer esses espaços é a base para entender como tudo funciona, as possíveis doenças e toda a complexa rede de estruturas vitais que passam pelo pescoço. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para deixar todo mundo pensando. Agora que a gente tem o mapa em mãos, o próximo passo é descobrir o que tem dentro de cada território. Que tesouros anatômicos, que nervos, artérias e veias será que estão localizados em cada um desses trígonos? Isso só reforça a importância clínica desse conhecimento e abre a porta para um estudo ainda mais aprofundado. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje